Olá, bom dia para você. Eu queria chamar sua atenção para hoje, amanhã e depois. Esses 3 dias na história de Jesus são essenciais. É onde o Senhor Jesus ele apresenta de forma muito detalhada sua missão e a importância na nossa vida. Por favor, não perca isso. Chame a sua família para ver e ouvir. Você precisa entender essa parte tão especial da vida de nosso Senhor. Vamos orar? Santo Deus e Pai, obrigada por chegarmos neste momento da história da vida de Jesus, que é tão esclarecedora para nós. Abençoa-nos agora ao estudarmos, dá-nos iluminação, dá-nos coração para captar tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês se lembram? Jesus tinha feito a purificação do templo, do seu templo, e que ele desejava fazer a purificação do templo da terra. Lembra disso? Foi nosso assunto de ontem. Mas hoje nós temos algo tremendo. Isso está escrito em São João 3, verso 3, diz assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus disse isso a Nicodemos, um homem rico, sábio, membro do Sinédrio, mas que estava com o coração pronto para receber as verdades do céu. Veja que coisa interessante. Nicodemos não gostava e ficava aflito com essa situação que acontecia no templo, com aqueles vendilhões, com aqueles mercadores, mas ele não ousava falar, isso inquietava o coração dele. E quando ele soube que Jesus, e viu e percebeu que Jesus tinha feito aquilo tudo, tinha feito aquela limpeza, aquela organização no templo, o coração dele se moveu. Ele começou a estudar a palavra da vida, foi lá estudar sobre as profecias relacionadas ao Messias. E dentro do Sinédrio, os homens, os grandes daquela época, tinham decidido matar e acabar com Jesus. Mas ele se levantou e disse: cautela, cautela. Eu vou ler esse pedacinho para você. Diz assim, ó: sabiam que a servidão dos judeus a um povo pagão era resultado de sua obstinação em rejeitar as repreensões de Deus. Temiam que, conspirando contra Jesus, os sacerdotes e principais estivessem seguindo os passos de seus antepassados e trouxessem sobre as nações novas calamidades. Nicodemos partilhava desses sentimentos. Num concílio do Sinédrio, em que fora considerada a atitude a tomar para com Jesus, aconselhara cautela e moderação. Insistira em que, se Jesus se achava, na verdade, investido da autoridade de Deus, seria perigoso rejeitar-lhes as advertências. Os sacerdotes, então, não ousaram repreender Nicodemos. Quiseram ficar parados por um tempo. Vamos esperar, então. E sabe o que Nicodemos fez? Falou: eu vou procurar esse mestre, vou conversar com ele. Resolveu procurá-lo em particular. E ao procurá-lo em particular, olha que coisa interessante. Foi se encontrar com Jesus e começou chamando mestre, chamou de rabi. Eu sei que o senhor é enviado de Deus. Por que ninguém faz as coisas que você faz se não for enviado de Deus? Na verdade, Nicodemos estava mostrando um pouco de incredulidade, porque não reconheceu Jesus como Messias, mas sim mestre. E Jesus simplesmente, a primeira frase que diz para ele foi: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que impacto que isso causou na vida de Nicodemos. E eu gostaria que você que está aí do outro lado pensasse sobre isso também. Você já nasceu de novo? Quando as pessoas querem destruir a situação com relação a Jesus, você se levanta para defender? Você tem estudado as profecias relacionadas ao Messias? Como está sendo o seu coração? Qual está sendo a sua realidade? Você é uma daquelas pessoas que sabe que alguma coisa não está certa, que tem coisas erradas que precisam ser consertadas e que se mantém calado, ou se envolve com aqueles que querem destruir a posição e a autoridade de Jesus? Eu preciso conversar isso com você. Essa é uma parte importantíssima da vida de Jesus. Foi para isso que ele veio reformar Israel, mostrar a glória de Deus, mostrar o amor do Senhor e trazer salvação para Israel. Como se traz salvação para um povo? Qual é a maneira? Vou orar com você agora. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome por essa explicação tão séria que Deus deu para Nicodemos. Ajuda-nos a entender. E que amanhã, Senhor Deus, ao voltarmos nesse assunto, a Tua mão esteja sobre nós e Teu poder recaia sobre a nossa cabeça e o nosso coração ao entendermos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, querido.
Até amanhã!